Olá, eu sou o Lucas Maciel e esse é o Nossa Letra, o podcast do Instituto Letra Preta. Aqui a gente acredita na educação, no empoderamento e também na consciência coletiva como caminhos para um mundo mais justo, igualitário e sustentável. E hoje a nossa conversa vai direto ao ponto, a experiência do usuário negro. Quando a gente fala de design, tecnologia e inovação, a impressão é de que esses espaços são neutros, que servem igualmente a todas as pessoas. Mas a realidade mostra outra coisa. Pessoas negras enfrentam diariamente barreiras, exclusão e até violência ao consumo de produtos e serviços. Desde o atendimento numa padaria até a forma como os algoritmos de inteligência artificial funcionam. E para poder mergulhar nesse tema, eu tenho o orgulho e a honra de receber o Humberto Matos, que é designer especializado em UX e UI, e também de produtos. E ele tem mais de 12 anos de experiência atuando em projetos que vão desde Open Bank à integração de plataformas de inteligência artificial. O Humberto também é uma das vozes negras mais ativas hoje no assunto quanto à relação a UX, N, por exemplo, e a experiência do usuário. Então, Humberto, por favor, seja muito bem-vindo e se apresente para a gente de novo aqui. Bom dia, estou feliz aí com o convite e eu vou falar que você já apresentou aí quase que tudo, tá? Só vou fazer um complemento a isso mesmo. Eu sou Humberto, né? Humberto Matos, eu estou aqui em São Paulo, moro em São Paulo. Eu sou formado em desenho industrial pela Faculdade Paulista de Artes, que é design, tá? O nome do curso mudou, né? De lá para cá mudou algumas coisas e o nome do curso mudou, é uma delas. Eu atuo na área aí um pouco mais de 12 anos, acredito eu que já tenha 15, eu já tenho 15 anos de experiência já, e aí nesses 15 anos eu tive a oportunidade de tanto atuar aqui no Brasil quanto fora, tive a oportunidade de morar na África do Sul, em Cape Town, na cidade do Cabo, morei na Alemanha também, e, enfim, desenvolvi e desenvolvo bastante projeto na área de tecnologia e principalmente atuando aí na área de UX, que é a experiência do usuário, né? É isso. Tem até a parte que eu não sabia tanto da Alemanha, que eu também já fiquei lá um tempo. Acho muito bom essa coincidência aqui. Depois pode trocar mais em off também sobre esse ponto. Acho que a gente vai falar muito em off já falando aqui em Vamos, ao vivo. eu tenho familiares lá. Eu tenho familiares em Freiburg e Düsseldorf. Lá. Eu tenho uma prima que mora em Colônia, em Cole. Sei, Ali, conheço bem. Mas vamos lá, vamos para o tema, que senão a gente já está aqui em off conversando várias coisas. Bem bacana, assim, acho que o universo está muito conectado entre o que você faz e o também. Eu gosto de fazer um curso também de criação na área, fazendo um curso de criação com inteligência artificial. Legal. Então, tenho visto aqui a parte mais conceitual, e aí vai ser da onde vai partir minha primeira pergunta para você, né? Quando você traz ali, e aí, para dar um contexto para quem está de fora, eu já acompanhava o Humberto no LinkedIn, e aí a gente pode falar mais do LinkedIn já, mas só para poder dar o gatilho aqui, quando você fez aquele post de UXN, que foi onde me pegou muito, porque fez super sentido de fato olhar dessa forma para a experiência do usuário negro nas plataformas. E aí é isso. Então, você basicamente está dizendo ali que a experiência não é neutra, né? Você pode explicar como que esse racismo atravessa o design de serviços e produtos, mesmo quando ele parece invisível? Essa postagem aí eu vou te falar que a galera tem compartilhado bastante, fora o LinkedIn. Eu também convido a todos aí também. Tem o LinkedIn, que eu tô lá como Humberto Matos, e tem o TikTok e Instagram, que eu tô Humberto Matos _designer, tá? E tem essa postagem lá que o pessoal compartilhou bastante, que é o XN, que fala da experiência de nós, né? Clientes negros.
E o que acontece, Lucas? Eu acho que muitas vezes, tá? Muitas vezes não, na maioria das vezes, esse problema acaba acontecendo porque eu toco sempre nesse ponto, tá? 15 anos que eu tenho de experiência aí como designer de formação, atuando em várias empresas, em vários projetos, tanto produto físico quanto digital. Eu sempre trago isso para a pauta, assim, dos projetos que eu trabalho. Eu acho que quando você está criando um produto, criando um conteúdo, vendendo alguma coisa, você quer vender para todo mundo, Lucas. Para todo mundo. Ou seja, eu estou falando de pessoas pretas, amarelas, brancas, indígenas, PCD, pessoa com deficiência, 60 a mais, LGBTQIAP+. Você quer vender para todo mundo, né? Mas o que acontece? A maioria, e a gente sabe que isso é uma questão estrutural, a maioria das equipes, dos times, principalmente na área de tecnologia, tá? É tudo sempre igual, em sua maioria, homens brancos. Então, quer dizer, quando você cria um produto e você cria um serviço, ele acaba sendo, muitas vezes, testado ali pelo time mesmo, tá? Ah, legal, a gente criou uma super tecnologia de milhões, enfim, inteligência artificial de milhões. Vamos testar entre a gente, funcionou muito legal, agora vamos colocar no mercado de trabalho. Cara, isso daí dá muito errado. Dá muito errado. Tanto é que eu já tive a oportunidade de dar algumas consultorias para as empresas e, no final das contas, o problema era sempre esse, né? O produto ele foi criado, ele foi feito, mas não para todas as pessoas usarem aquele produto, né? E isso é extremamente importante. Então, essa falta de diversidade, eu acho que é um dos pontos que eu sempre levanto, né? Nas minhas palestras, enfim, nas minhas conversas, e tanta falta de diversidade do time quanto conhecimento. Porque quando você tem, ainda que você tenha poucas pessoas diversas no time, mas essas poucas pessoas, elas conseguem te trazer esse novo olhar, esse pensamento crítico, né? Falar, olha, enfim, esse produto digital que a gente está fazendo aqui, essa leitura biométrica, eu sou pessoa preta, eu testei em mim, não foi. O que aconteceu, né? Tá acontecendo alguma coisa nessa tecnologia. Vamos testar em mais pessoas para a gente ver? Olha, eu testei numa pessoa 60 a mais, a pele da pessoa 60 a mais ela é mais enrugada. Não leu também. O que será que aconteceu aqui? Então, o X, a experiência do usuário é exatamente isso. Você proporcionar essa experiência do usuário para todo mundo. Então, você tem um produto, um serviço. E aí, é muito importante eu trazer aqui que a experiência do usuário ela é tanto para produto físico ou digital. Então, por exemplo, você pode falar a sua experiência do usuário em um restaurante que você foi, em um parque que você foi, até um produto digital que você use. Então, é a experiência nossa em relação àquele produto e serviço. E aí, dependendo da pessoa, ela não tem uma experiência tão bacana. Vou trazer outro exemplo rapidinho aqui. Eu fui com um amigo uma vez, tem um restaurante bacana, eu moro aqui no centro de São Paulo, né? Pô, legal, você vai gostar. Só que meu amigo é PCD, ele usa cadeira de roda. Quando a gente entrou lá, o restaurante era escadaria. Era de escada. Como é que o cara entra? E eu nem me recordava, para você ver. Eu achava o restaurante tão bacana que eu falava, caramba, é para todo mundo, né? Primeira coisa que a gente chegou lá, tinha escada. Olha que experiência péssima, cara. Quer dizer, eu achava que eu tinha tido uma experiência boa, só que no final eu fui com um amigo e eu vi que não era uma experiência boa, né? Porque não tinha acessibilidade. Então são todos esses pontos aí, sabe, Lucas? Tudo isso. Você, quando se falou assim, muita coisa. Primeiro, acho que esse ponto, só para reforçar, né? Como que essa parte da experiência da experiência do usuário, ela vai estar dentro de um recorte, né? Então, tem esse recorte. É a experiência do usuário para quem? Porque até aqui nas ferramentas que a gente usa no dia a dia, se eu escrevo lá para IA gerar uma imagem, né? Então, gere uma imagem de uma mulher bonita sentada no sofá. Dificilmente essa mulher bonita, se não for uma ferramenta ali atual, porque a gente tem ferramentas atuais que trazem uma diversidade. Por exemplo, o Nano Banana,
ele já traz uma diversidade dentro de alguns comandos que a gente gera. Mas outras ferramentas que são primárias, que vieram nessa primeira geração, Midjourney, por exemplo, ele vai gerar tipo uma coisa meio estereotipada. E aí eu aqui na parte que está o curso que eu estou fazendo, as 3 primeiras aulas foram super conceituais, filosóficas. E ele falou assim, cara, vamos primeiro trabalhar as nossas esquisitices. O que cada um tem de assim, de único. O que é a sua esquisitice? Um colega falou que gosta de cheiro de cocô de cavalo, porque lembra cheiro de terra, de campo. E aí, assim, como que é explorar esse diferencial de cada um? Por quê? As IAs, elas foram treinadas com a média do que existe no mundo. Então, pegou todos os livros, pegou todas as imagens, começa a estudar. E, assim, pelo que a gente vai falar de média, é em questão de produção, de acesso. Então, que média é essa que está na internet disponível? Se a gente pensar no Brasil, 40% do Brasil não está conectado na internet. Então, qual é a média do Brasil que está na internet? Qual é a média do mundo que está na internet? E que média foi essa que foi para IA? Né? Então, quando você fala, cara, vou criar aqui uma experiência do usuário, é a experiência do usuário na média do que está disponível, porque você vai ter uma galera que foi invisibilizada, né? Então você não tem essa, né? Não, e eu digo mais, tá? Quem está por trás dessa inteligência artificial? Quem está criando? Porque a inteligência artificial, só para a galera saber que está ouvindo, é o seguinte: pensa numa máquina zerada. Ela não tem nada, ela não tem nenhum tipo de dado, tá? Ela vem zeradinha para você. E você vai colocar as informações. Você entende? Então, quando você coloca lá, por exemplo, em qualquer inteligência artificial, aí, o buscador que a gente tem aí na internet, mulher bonita, e aí gera só mulheres brancas, como é que aquela máquina foi treinada e como é que foi colocadas as informações dentro daquela máquina? Ou seja, provavelmente, muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa era branca, ela vive no mundo, na bolha dela, ela colocou os iguais. Então, ela foi colocando o banco, foi criando o banco de dados dentro daquela inteligência artificial da maneira que ela enxerga o mundo. Só que a maneira que ela enxerga o mundo não é a sociedade como um todo, né? Não tem como. Por que será que eu, um preto retinto, tenho esse viés no meu trabalho? Né? E aí todo lugar por onde eu passo, todo projeto, toda empresa por onde eu passo, o pessoal fala, nossa, que interessante, tal, não sei o quê. Porque eu trago a minha vivência. É a minha vivência. Você trouxe um ponto interessante que aí, nesse seu curso, ele traz até um lado criativo, de trazer as esquisitices. Eu nem falo das esquisitices, eu falo do mundo real, inclusive, tá? Você trazer o básico, que é todo mundo. Como eu fico pensando, eu estou me colocando aqui como um profissional, né, que sou um preto retinto. Mas se você pega um profissional designer que é PCD, que usa cadeira de roda, é outro viés de trabalho. Você entende? Por quê? Porque ele vive aquilo e ele entende que, assim, ele não está inserido, né? No mundo como um todo. Então, acaba sendo que, além da gente fazer um bom trabalho, é uma luta, né, cara? Uma bandeira que a gente levanta, entendeu? Eu estava lembrando sobre quando eu estava vendo a parte de estudando aqui um pouco de, aí já um pouco fora do curso, mas por curiosidade, estudando como que funciona esse treinamento das inteligências artificiais, né? Que é de fato você educa uma criança. Exatamente. Pensar assim, então, como é que a IA sabe o que é um cachorro? Ah, tem 4 patas. Beleza, mas gato também tem, cavalo também tem. Ah, mas o cavalo tem uma crina, o cachorro ele late. Então, a pessoa que está treinando a IA está dando viés. E aí, quando vier E aí, por exemplo, a gente pensa aqui um cachorro que passou por uma cirurgia e as patas traseiras não estavam funcionando e botaram ali uma espécie de cadeira de roda no cachorro. A IA não vai identificar isso. Ela vai achar, cara, que loucura é essa que eu estou vendo aqui, um cachorro com uma roda atrás. E aí o que você está trazendo de experiência do usuário, né? Como que esse treinamento ele já é enviesado. Qualquer IA que a gente vai usar tem esse viés, né?
que as inteligências artificiais de várias empresas, eu não vou comentar aqui nome, mas de várias empresas, já estão corrigindo isso há algum tempo. Exatamente por conta disso. Quando você colocava lá, sei lá, você estava precisando de uma imagem, médico negro, ou melhor, quando você digitava médico, só aparecia gente branca, empresário, só aparecia gente branca, qualquer coisa que você digitasse lá, aparecia gente branca, pessoa feliz, que era a imagem de uma pessoa feliz, gente branca, saca? Então, assim, você entende que aquele banco de imagem, aquele banco de dados, ele estava totalmente enviesado. E na sua maioria, né, na maioria das vezes, ele estava com viés, sim, com algoritmo com viés racista, né? Infelizmente. Então, e não só racista, mas como preconceituoso. Então, assim, falta todos os outros recortes, né? Que eu acabei citando. Então, 60+, PCD, LGBTQIAP+, indígenas, asiáticos. Cara, entendeu? Então, tipo assim, é o que eu falo para todo produto, toda empresa que eu trabalho. A gente está querendo vender para quem? Para todo mundo. Legal. Você quer ganhar dinheiro com todo mundo? Então, a gente vai criar o produto para todo mundo. A inteligência artificial é a mesma coisa. E você sabe que eu indico para as pessoas, eu não sei se você conhece, um documentário da Netflix que se chama Code BIOS, código enviesado, mas é Code BIOS, da doutora Joy Bulova. A doutora Joy é uma mulher preta retinta, e ela, o documentário se passa na época que ela estava se formando no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ela criou um projeto que era um espelho que você colocava o seu rosto ali. Olha, eu dando spoiler do documentário, mas depois vocês vão assistir que acontece muita coisa pesada, assim, muita coisa forte. Só vou contar o início para vocês irem lá, tá? Tá no Netflix, Code BIOS. E aí, ela cria um projeto ali final, né, TCC ali, de tecnologia, que é um espelho mágico que você colocava seu rosto, respondia umas perguntas ali e trazia, falava, o seu rosto se parece com o seu ídolo, por exemplo. Aí aparecia a imagem do seu ídolo. Legal. Então, qual que era a tecnologia por trás disso? Você colocava o rosto na frente do espelho, a inteligência artificial lia a sua imagem e trazia ali o seu ídolo, né? Ó, você se parece com esse ídolo. Legal. Ela começou a fazer os testes do projeto dela. Quando ela colocava o rosto dela, não lia. A inteligência artificial falava que não lia. Esse rosto não tô conseguindo ler. Aí ela achou estranho aquilo, ela falou, deixa eu chamar uns amigos. E ela foi chamando amigos do MIT de diversas origens, porque lá tem gente de todo lugar do mundo. Ela foi chamando. E ela começou a entender, a perceber que aquela inteligência artificial que ela tinha colocado no projeto, né, que ela tinha pego a inteligência artificial pronta, a inteligência artificial passava com todos os amigos brancos. Quando era amigos pretos, ou se era amigos asiáticos, ou se era amigos, enfim, de origem africana, da América do Sul, tal. Ela viu que quando partia tanto para um preto retinto ou não retinto, a tecnologia não lia. Então, o que ela entendeu ali? Que aquela tecnologia estava enviesada. Aí, o projeto dela partiu para outro rumo. Olha só como um indivíduo, né, ele muda a perspectiva. Ela queria só um simples projeto de inteligência artificial, e aí ela foi para outro rumo, né? Que aí ela começou a levantar essas questões nos Estados Unidos, da tecnologia com viés racista, né? Boa. Cara, e assim, se assistir, você vai ver sua mente. E aí eu tô vendo que você está segurando para não dar spoiler. Não, e ela vai mais para frente ainda, tá? Ela vai mais para frente. Sim. Aí vocês vão ter que assistir real. Ela processa, ela leva aos tribunais. Aí tem a cena dela nos tribunais com várias empresas de tecnologia, e ela conseguiu provar que essas empresas tinham tecnologia com viés racista. Cara, assim, é demais, tá? Depois eu sigo ela no LinkedIn, mandei mensagem, ela me mandou mensagem também. Eu falei que eu fazia um trabalho
relativamente parecido com o dela aqui, de levantar essas questões dentro da minha área de design aqui no Brasil, mas é isso. É muito legal, viu? Eu Muito vou legal. assistir com certeza, porque é, quando a gente fala, por exemplo, e isso tem que ficar muito, muito bem explicado para quem está ouvindo, porque parece que é um assunto que as pessoas querem, parece que quer ser superado, e a gente acha que vai ser superado, que faz falar, cara, é como teus amigos falaram, pô, é robô, como é que o robô vai ser racista e tal? Só que quem treinou a IA, e é por isso que ele precisa desse contexto de como é que funciona esse treinamento, porque é isso, se você tem pessoas que treinam, que tem esse viés, que tem essa perspectiva, essa visão, e isso vai ser replicado para a IA, assim como é replicado para uma criança que não tinha, que veio zerada, entre aspas, ela não, racismo, diferenciar o colega branco do preto, da onde que veio isso? E por que é tão importante? A gente está falando de tecnologia. Se a gente falar, por exemplo, de consumo, até aqui é notado, o consumo das pessoas negras, né? Tipo assim, pessoas pretas, grupos negros consomem, só no Brasil isso passa de 1,7 trilhões de reais. Quando teve Exatamente. a estreia do Pantera Negra no mundo, tipo, foi o primeiro filme de um herói solo, porque até então era Super-Homem, Homem-Aranha, e Uhum. o Pantera Negra foi o único solo, porque os outros que passaram a marca de 1 bilhão foram coletivos de heróis. Então, tinham vários heróis que chamaram as pessoas para assistir o filme. O filme do Pantera Negra foi o único filme de um herói solo que passou a marca de 1 bilhão de dólares arrecadado. Então, como que existe consumo, existe demanda, existe pessoas consumindo, mas a tecnologia, no fim das contas, não atende. Então, aí você traz, por exemplo, a sua experiência de reconhecimento facial. Você quer abrir um banco, uma conta digital, e, cara, não lê, porque você quer gastar, tu quer consumir aquele produto. Exatamente, cara. E aí quer dizer, você desconsiderar essas pessoas, entendeu? Então e aí quando você entra num time, como aconteceu comigo várias vezes, de eu entrar num time ali de tecnologia com 40, 50, 60 pessoas e ter só eu ali de preto e ter que trazer tudo isso, né? E a galera, caramba, a gente nunca tinha pensado nisso, a gente, lógico que não pensou, né? Lógico, é normal, eu imagino que sim. Você não vai pensar porque não é uma dor sua e não é uma vivência sua, né? Então, esse dado que você trouxe aí é extremamente importante, é um dado que eu compartilho muito, que é um dado do Instituto Locomotiva, que a comunidade brasileira no Brasil, ela movimenta mais de 1,7 trilhão por ano, cara. Isso é o PIB de um país aí, sabe? Sei lá, um país pequenininho da América Central, entendeu? Então, é isso, saca? Tipo, eu acho que vai além e também pode sim ser uma militância, para quem quer que seja, mas é o que eu costumo dizer, é vivência. É vivência, né? A gente vivencia isso. Eu estava assistindo recentemente um documentário e estava falando da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, para quem não conhece, foi uma ativista, professora brasileira, preta, dos anos 70 e 80, inclusive citada pela Angela Davis. Uma das últimas vezes que a Angela Davis veio para o Brasil, Angela Davis, que foi uma ativista também, e ela participou ativamente do movimento do Partido dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos. A Angela Davis esteve aqui e a Angela Davis falou, né, que a gente tinha uma das maiores do mundo, que era a Lélia Gonzalez. E eu estava assistindo um documentário da Lélia Gonzalez, gratuito no Netflix, no Netflix não, no YouTube. Depois vocês jogam lá, Lélia Gonzalez, documentário que vai aparecer. E a Lélia Gonzalez, ela estava falando dessa vivência, que eu acho muito interessante falar da vivência, nós como pessoas e profissionais pretos, e ela estava falando dessa questão que o Brasil fala o português, né? Por que o português? Porque é a mistura das línguas ali, das pessoas do continente africano que vieram para o Brasil escravizadas
com o português. E aí aí ela contando a história de como as mães pretas que cuidavam dessas crianças brancas, quais que foram as estratégias para elas manterem a língua africana junto com o português e fazer com que isso mudasse, né? Porque o que é interessante é que o nosso português, ele não é igual de Portugal, nem o de Angola, nem o de Moçambique. O nosso português é do Brasil. E isso se deve por conta da mulher preta. Porque ela fez com que essa fonética nossa, essa forma de falar o português, ele tivesse muito próximo das línguas de matrizes africanas, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí a Conceição Evaristo, também escritora da nossa atualidade, ela vem falar isso também, né? Desse português também que a gente fala. Então, eu acho que quando a gente é um profissional preto, a gente traz essa vivência nossa, Lucas. Isso é extremamente importante. A gente traz a nossa vivência, cara. Porque a gente, infelizmente, a gente entende que estamos num país que, sim, tem melhorado. Então, a gente tem que falar das conquistas, das lutas, principalmente dos nossos, né? Dos nossos antepassados ali, e da galera que lutou muito, né? Inclusive, outra indicação minha aqui que eu vou trazer para vocês, e que se eu não for hoje, eu vou amanhã no cinema assistir Malês, um filme do Antônio Pitanga, né? Dirigido, participando dos filhos dele, a Camila Pitanga, o Rocco, e que conta a história, né? A revolta dos malês ali, em meados de 1975, alguma coisa do tipo aí. E aí eu quero muito ir assistir esse filme, porque conta essa história. E aí eu entendo que é isso, cara. A gente, como profissional preto, e aí eu deixo para todo mundo que está ouvindo para a vida, a gente tem que levar a nossa vivência. Porque a nossa vivência que transforma, Lucas. Né? Você imagina, eu na área de tecnologia, a maioria das pessoas brancas, aí eles, pô, mas eu nunca tinha pensado nesse lado, que essa tecnologia eu só testei em pessoas brancas, mas em pessoas pretas, então precisa dessa camada a mais, né? Por conta da pigmentação, da cor da pele. Aí vamos testar num preto mais retinto e num preto menos retinto e num pardo, até chegar no branco, no indígena, no amarelo, por aí vai, na pele 60 mais, por aí vai. Você entende? Mas a gente traz nossa vivência, porque é isso que vai, aos poucos, mas de alguma forma é isso que transforma o nosso entorno, o nosso trabalho, a nossa sociedade, saca, cara? Eu acredito nisso aí. Você está falando essa parte de trazer esses pontos que muitas vezes parecem óbvios, e aí com trabalho de terapia e tudo mais, a gente pode lembrar que assim, muitas vezes o óbvio só é óbvio quando é dito. Enquanto não é dito, não parece óbvio. E assim, dá para levar para um lado quase da inocência. Aqui pensando criativamente, uma vez a gente estava fazendo uma campanha, uma proposta de campanha criativa e tudo mais, e aí foi a galera da criação, para uma marca de fralda, criou o rap do cocô, que era falar da fralda e tudo mais, enfim, as qualidades técnicas ali da fralda. E aí fizeram o rap do cocô e botaram, tipo, um cocôzinho assim, meio como é que fala? Personificou um cocô. Sim. E botou, assim, uma corrente de ouro e cantando rap, cantando funk. E aí foi, cara... Aí botaram assim pra galera poder, tipo, votar. O que vocês acham e tudo mais. Falei, gente, eu acho que não cai bem colocar um cocô com uma corrente cantando funk, porque você vai emular ali. Quem que canta rap, funk hoje em dia são pessoas pretas. Então você vai estar, de certa forma, desmerecendo, né? Porque acho que pode surgir essa visão dessa campanha. Então, assim, talvez quando eles criaram, talvez não tivessem tido essa visão, esse tom. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente vai, de fato, trazer o que a gente vive, o que a gente olha e observa, eu acredito nisso também, como você falou. Tem até uma história rápida, quando fala, por exemplo, de 11 de setembro, lá dos Estados Unidos, fala sobre como que o FBI não conseguiu identificar as ameaças reais de ataque terrorista. E aí
depois de um tempo, eles estudando como o FBI funcionava, isso, né, é história, não sei se tem storytelling aí ou não, mas, assim, pensando no que foi comunicado, depois foi dividido, né? Como que, na verdade, eles entenderam que a maioria dos funcionários da FBI eram muito parecidos. Eram homens brancos, com a mesma carreira, mesmo estudo. Eles não conseguiam interpretar a comunicação, por exemplo, da onde vinham aqueles sinais, né? Então, fazer uma fala dentro de uma caverna com tais palavras, com tais símbolos, para quem seguia aqueles terroristas, era algo enorme, era muito forte. E quem via de fora, com um ternozinho, dentro do escritório da FBI, não conseguia identificar ali que aquilo era uma grande ameaça, porque era só um cara doido, citando o Alcorão, e dentro de uma caverna mal iluminada, falando umas coisas estranhas, sendo que, assim, é isso. A vivência de dessas pessoas não conseguia demonstrar para elas quanto que elas estavam sendo cegas e que os sinais eram muito fortes. E a gente, como nossa carreira, nossa vida, também vai levar isso. A gente vai trazer coisas que, cara, isso aqui pode impactar de forma negativa, vocês não conseguem enxergar, mas a gente consegue ver que é possível. Né? Então, acho que só para reafirmar o que você trouxe, assim, eu vi um pouco também do que em mim, assim, na minha experiência nisso também. Exatamente, a diversidade. 2 pontos que você trouxe aí que eu queria falar, por isso a importância da diversidade, de ter times diversos. Você tem cabeças pensando diferente, né? Se você tem uma pessoa trans no time, você tem uma pessoa preta, você tem uma PCD, 60 mais, elas vão trazer a vivência, vão trazer o olhar, vão falar, esse projeto não acontece assim. Ele não vai passar dessa maneira. São formas diferentes de pensar, né? Você falou agora do pessoal da agência que estava pensando em fazer o rap do Cocô. Eu tenho certeza que eles não pensaram no sertanejo do Cocô nem na música clássica do Cocô. Por que não? Sacou? Exatamente. Entendeu, Lucas? Por que não pensou no Cocô sertanejo? Você entende do que eu tô falando, cara? Então, tipo assim, não vem com... é o que a galera fala, muitas vezes o racismo é sofisticado, né? Ou ele tá lá no inconsciente, mas ele está. Sim. Entende? Então, tipo assim, isso acontece. Você trazendo esse caso aí, que o FBI, todo mundo é muito parecido, por isso que eles não conseguiram visualizar e enxergar o que estava à frente deles ali, de uma possível ameaça. Mas isso aconteceu exatamente nesse filme do Antônio Pitanga, da Revolta dos Malês, foi que eles viam, naquela época, né, do Brasil escravocrata, lá, a época que estava acontecendo tudo, que se passa um pouco depois da abolição, mas assim, na verdade não foram libertos, né? Continuava ainda. E o que continua de alguma forma até hoje, mas hoje a gente tem muito mais armas e continua a luta dos nossos ancestrais, né? Mas, cara, no filme fala, não quero dar spoiler também, porque isso daí foi o que eu peguei de trailer, tá? No filme, o Pitanga traz uma fala que é assim, eles estão preparados apenas com a nossa força, mas eles não estão preparados com a nossa inteligência. Ou seja, eles viam negros como uma coisa só, mas eles não levavam em consideração que vieram negros da atual Nigéria, antigo Benin, vieram negros de vários países do continente africano. O continente africano tem 54 países. Então vieram negros de vários lugares. E vieram negros de várias religiões, de vários recortes, falando muçulmano, vieram negros de origem muçulmana, e falavam várias línguas, falavam árabe, egípcio, cara, vieram negros assim, então assim, era mais de, sei lá, 20, 30, 40 línguas que as pessoas negras sabiam falar, e eles não contavam com isso. Tanto é que a revolta acontece porque os bilhetes, os recados eram em árabes, né, tava em língua muçulmana, tal. Então assim, eles não e é muito interessante, por isso que eu quero muito assistir o filme. Talvez eu esteja falando coisas aqui porque eu não assisti de fato, mas eu quero assistir porque o trailer mostra isso, né? Essa inteligência que a gente tem, e eles não contam com isso, né? Então, por isso que a gente sobrevive até os dias de hoje, assim, porque estratégias, né, que o nosso povo foi criando, assim, que é extremamente interessante, cara.
Se a gente for pensar assim, na origem já puxando para a gente, né, e reafirmando tudo isso, é meio óbvio, mas aí tem que falar, cara, é o início da nação, né? A gente fomos nós É o berço. foram os criadores da matemática, da astrologia, né? Então a gente sabe que existe poder e inteligência muito antiga aqui, né? Então eu vou ver o filme, vou ver o documentário, mas para poder a gente encerrar por aqui, porque senão a gente vai conversar até ficar de noite. Vamos lá, então, Humberto, 2 últimas perguntinhas. Então, olhando aqui para o campo da educação, como formar novos designers e profissionais de tecnologia e criação também, para que não caiam armadilhas e vieses, por exemplo, o que você indica aqui? O que a gente traz de solução para esse nosso futuro aqui, para poder construir aí a gente botar nossa mão nessas IAs também, nessa experiência do usuário negro? Eu acredito que aqui a nossa conversa eu já trouxe bastante conteúdo e aí eu vou retificar novamente. Toda vez que você tiver construindo, principalmente você, pessoa criativa, mas aí eu vou falar para todo mundo, tá? Porque todo mundo faz parte dessa experiência, né? Toda vez que você, criativo ou não, estiver criando, estiver trabalhando para um serviço ou na criação de um produto, para criar uma experiência para uma pessoa, você tem que levar em consideração todas as pessoas, todos os tipos de pessoa, tá? Lembre-se disso. Eu acho que aí já é meio caminho andado para isso dar certo, sabe? Uma peça publicitária, um produto digital, um produto físico, ou sabe, pô, vou criar uma cadeira, vou desenhar uma cadeira, legal. Vai ser como? Para pessoa magra, para pessoa gorda, para pessoa alta, para baixa, para como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Entendeu? Para uma pessoa PCD, como é que vai ser minha cadeira? Como é que ela vai. Você entende? Você pensa na pessoa que você quer vender. Você está dizendo que quer vender para todo mundo? Então você vai pensar em todas as pessoas. O mapeamento que a gente chama de personas, ele é primordial. Então isso daqui é o que eu deixo para as pessoas, assim. Eu acho que é extremamente importante, tá? Todo trabalho que você fizer, sempre pensa ali nessas personas todas que vai dar certo, tá? Já aí eu sempre falo 50%, porque, pô, caramba, considerou todo mundo, que legal. Parabéns, entendeu? É isso. Boa. E a última pergunta, na real, não é nem pergunta, você já falou mais no começo, mas é deixar de novo aqui seu contato para a gente poder entrar em contato com você, poder ver lá o seu LinkedIn, seu Instagram. Tem lá meu LinkedIn, que tá como Humberto Matos, então é fácil da galera encontrar. No LinkedIn eu tenho conteúdo diário, então é muito legal, porque diariamente tem conteúdo lá. Nas redes sociais, no Instagram e TikTok, é Humberto Matos, _designer. Ali a postagem é dia sim, dia não, mas sempre tem posts também. E é isso. Vocês me encontram lá, pode mandar mensagem, a gente trocar ideia, estou à disposição aí. E a conversa foi muito legal, estou feliz de participar. Espero que as pessoas gostem aí de ouvir o papo, viu? Não, com certeza. E assim, para mim, a gente aqui esse é um primeiro contato. A gente vai aproveitar para poder trazer logo mais outros assuntos que a gente possa aprofundar e bons também, que a gente possa trazer nossa reflexão, um bate-papo legal sobre. Então, por hora é só isso. Muito obrigado, gente. Esse aqui é o podcast Nossa Letra, do Instituto Letra Preta. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima.